tema da pregação hoje é 3 verdades sobre o amor. 1 João capítulo 2, verso 7. Diz assim a palavra de Deus: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. João, ele vem em sua carta aplicando vários testes para sabermos se estamos na luz ou se estamos nas trevas, se somos filhos de Deus ou filhos do diabo, se a nossa fé é verdadeira ou é falsa. Teste para sabermos se de fato andamos com Deus, se conhecemos a Deus, se amamos a Deus. Então João, ele aplica vários testes. Hoje nós iremos entrar em mais um teste aqui de João. Hoje nós iremos ver sobre o amor bíblico. Então João, ele é conhecido como ser o apóstolo do amor, né? O discípulo do amor, o discípulo amado, aquele que reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Ele estava sempre com Jesus, quando Jesus ia fazer um grande milagre, né? Ia fazer um milagre. E até o livro de Apocalipse foi dado para o apóstolo João. E João, apesar de ser conhecido como discípulo amado, ele não se limita a falar só sobre amor. João, ele confronta aqui a seita do gnosticismo. João, ele entendia que amor é falar a verdade. É falar a verdade, confrontar o pecado, expor o erro. Isso é amor. Amor não é só você falar coisas que agradam as pessoas. É coisas que consolam as pessoas. Muitas vezes, se você ama, você vai ter que falar algo que vai machucar a outra pessoa, mas é para ser curada, né? Porque ama. É igual um pai. Um pai, se vê o filho colocando a mão na tomada, ele vai falar, não faça isso. Se você colocar a mão, você vai tomar um choque. Você está vendo o abismo. Se você não gritar com a pessoa e falar, não vá por esse caminho, senão você vai se quebrar todo lá embaixo. Você grita, não vá por esse caminho. Então João, ele entendia que o amor era assim. O amor, ele não é desassociado da verdade. Amor sem verdade não é verdadeiro amor. Então hoje nós iremos ver aqui 3 verdades sobre o amor ao próximo. Primeira verdade. Amor ao próximo é mandamento primordial. Verso 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Ele usa o termo aqui, né? Mandamento antigo. Por que mandamento antigo? Porque eles já haviam aprendido esse mandamento no início da fé deles. João está dizendo, esse mandamento já foi ensinado a vocês, por isso que não é um mandamento novo. João também está dizendo, né? Retornem a mensagem que vocês ouviram de mim. Por quê? Por que João está afirmando essas coisas? Que o mandamento não é novo, voltem para o mandamento que vocês aprenderam lá no início da fé de vocês, quando eu preguei para vocês. Por quê? Porque a igreja estava sendo ameaçada pela seita dos gnósticos. Estava surgindo ali a seita do gnosticismo, que, ao contrário de João, diziam que eles tinham agora novos mandamentos, novas doutrinas. Que para você ser salvo, você precisa adquirir um conhecimento especial e que agora você não precisa se preocupar muito com os seus pecados. Aquilo que você comete no corpo, na carne, não afeta a sua salvação. E você precisa ter um conhecimento especial para ser salvo. A matéria é má, o espírito é bom. O que vai ser salvo no dia do juízo final, vai ser o seu espírito. Então o que você comete no corpo, as suas atitudes não interferem na sua salvação. Basta você ter apenas esse conhecimento especial. Né? Então eles estavam trazendo uma nova doutrina, um novo mandamento. Aí por isso que João está dizendo, não dê ouvido a esses homens. Fiquem com o que vocês aprenderam no início da fé de vocês. O evangelho puro e simples. Em nossos dias ainda temos esse problema.
O evangelho deve ser pregado como sempre foi, de maneira pura e simples. O verdadeiro evangelho é o evangelho antigo, não o novo evangelho. O evangelho antigo que foi pregado por Jesus, pelos apóstolos, pelos pais da igreja, pelos reformadores. Esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho antigo. Hoje, muitas falsas igrejas e falsos pregadores pregam um novo evangelho. E é falso. Pelo fato dele ser novo, ele é do diabo. Pelo fato dele ser novo, ele é falso. Pelo fato dele ser novo, ele é maldito, como diz lá em Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, o apóstolo Paulo dizendo, nós apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, ou seja, um novo evangelho, seja anátema, maldito. Pregam hoje um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem arrependimento. Nós vemos a todo momento, lobos criando novas campanhas para atrair as pessoas para a igreja. Criam trízimo, unção do leão, unção do riso, unção do pulo, semana do livramento de maldição, rosa ungida, sal grosso. Então eles criam novos métodos, novas doutrinas que vão além do verdadeiro evangelho puro e simples. Há igrejas, falsas igrejas, que agora estão pregando aí, o adventismo está pregando. Pare de comer carne de porco. Pare de não só comer carne de porco, todo tipo de carne. Adere, vamos agora comer só verdura, nada que animal devemos comer. Se você quer subir num nível espiritual maior, elimine a carne do seu dia a dia. E eles são pautados nisso nas profecias de Ellen White. Então são novas doutrinas, estão aí pregando veganismo. Outras igrejas, não sei se são igrejas de verdade ou são ignorantes, dizem que agora você não pode usar mais barba. Nova doutrina, que você não pode usar bermuda. Mulher tem que usar saia até o pé, não pode usar maquiagem, não pode usar brinco, não pode raspar a perna, o sovaco, tem que ser uma mulher feia. Aí é espiritual. A feiura está ligada com a espiritualidade. São novas doutrinas, são doutrinas de homens, doutrinas de demônio. Vai além do que a Bíblia diz. E como combatemos esses falsos ensinos? Voltando ao verdadeiro evangelho, simples, puro e simples. Nossa fé é simples. Quando nós dizemos que a nossa fé é simples, não quer dizer que ela é pobre. Ela sim é rica. Ler livros de teologia sistemática para combater esses homens é bom. Quanto mais você se aprofundar no conhecimento do Senhor, é bom ler livros. Livros são bons. Mas se tivermos contato com as Escrituras e com as verdades do Evangelho, já teremos armas suficientes para combater os falsos ensinos. O Evangelho puro e simples. João diz então, retorne à mensagem que vocês ouviram desde o início. Amados, não vos escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês já têm desde o princípio. Lá no capítulo 3 da mesma carta, ele vai dizer, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Lá na segunda carta, no capítulo 1 e no verso 4, ele vai dizer, alegro-me muito por haver encontrado alguns de teus filhos andando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas o mesmo que tivemos desde o princípio. Amemos uns aos outros. E este é o amor, que vivamos segundo os seus mandamentos. E esse é o mandamento, como já desde o princípio, novamente ele diz, ouvistes, para que neles andeis. Então João estava falando que esse mandamento era sim o evangelho, mas ele está focalizando no amor. João havia já falado do amor ao próximo àqueles irmãos. E os gnósticos não tinham amor ao próximo. Eles não evidenciavam o amor ao próximo, eles não se preocupavam com as outras pessoas. Como Paulo, que ficava muitos dias em uma cidade, disciplinando as pessoas, João ficou com esses irmãos também, ensinando a eles sobre os mandamentos e principalmente sobre o amor. O princípio aqui se refere ao início da fé daqueles homens, aquele que eles tinham ouvido desde o início. Mas eu vou ler aqui para os irmãos Levítico 19:18. Não te vingarás, nem guardarás ódio contra gente do teu povo. Pelo contrário,
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, esse mandamento, ele é primordial por quê? Porque já é um mandamento antigo, porque João pregou para os irmãos ali na igreja, na Ásia Menor, ele pregou, mas também é muito mais antigo porque ele está lá na lei de Moisés, não é novidade. Já está lá. Por isso que não é novo, né? Que amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, por isso que esse mandamento, né, 3 realidades, 3 verdades sobre o amor, é que esse amor é primordial. Segundo, esse amor, o amor ao próximo, é uma marca distintiva do cristão. Verso 8. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Aqui parece que temos um paradoxo, né? Primeiro ele diz, não vos escrevo mandamento novo, porém antigo. Agora ele está dizendo no verso 8, vos escrevo mandamento novo. Será que João está se contradizendo? No verso 7 ele diz que é antigo, e agora no verso 8 ele diz que é novo. Será que é uma contradição? É antigo ou é novo? Decide, João. Na verdade, os 2 versículos estão corretos. Os 2 estão corretos. Porque para entendermos isso, nós devemos lembrar do conceito de revelação progressiva. Deus, ao longo da história, se revelou à humanidade de forma gradual, aos poucos. Deus não deu a Bíblia toda para Adão. Adão não tinha toda a revelação que nós temos hoje. Moisés também não. Não teve toda a revelação que nós temos hoje. E o ápice da revelação foi no nascimento, né, na vida, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Antigamente, eles viam Cristo por sombras. Os sacrifícios, a lei, tudo apontava para Cristo. Então eles não tinham ainda presenciado a vinda do Messias. Então Deus ele foi se revelando ao homem, à humanidade, de forma gradual, progressiva. Hebreus 1, verso 1 e 2 vai dizer, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Agora, nós temos o canon bíblico fechado, nós temos toda a revelação de Deus. Temos ela por completa. Tudo que Deus quis revelar, então Ele já revelou na pessoa de Jesus Cristo. No Antigo Testamento havia coisas ocultas ainda. A própria realidade da Trindade. No Antigo Testamento não se entendia ainda a Trindade. Porque Jesus, o Messias, ainda não tinha vindo aqui. Então, hoje, até o judeu, é por isso que ele nega a Trindade. Porque ele nega o Messias. Então, é uma revelação progressiva. E o conceito dessa revelação progressiva mostra que o Novo Testamento não substituiu o Antigo Testamento. Mas o complementa, né? Não anula. Mas explica acerca de algo que estava oculto antigamente. O conceito de Levítico, amarás o teu próximo, estava na lei. Você se lembra? Estava na lei. Não, ame o teu próximo. Mas ele foi se revelando ao longo da história até chegar em Jesus Cristo. Agora, no Novo Testamento, nós temos uma nova realidade do amor ao próximo. Porque agora, Cristo veio e nos mostrou o que é de fato o verdadeiro amor. Por exemplo, para ficar melhor para entendermos, ficar mais claro. Vamos dizer que você gosta de bolo de fubá, né? Bolo de fubá é gostoso, né? Quentinho, feito na hora, com café. Mas, e se nós fizermos um bolo de fubá cremoso, né? Fica melhor ainda. Tiver uns pedacinhos de queijo. Então, é mais ou menos isso, né? Esse exemplo tosco, mas é mais ou menos isso. Continua sendo um bolo de fubá, mas agora ele está melhor. Agora, né, ele tem ali o queijinho derretido, é cremoso. Então, é isso que Jesus ele fez quando ele veio aqui. Ele nos mostrou o amor de uma forma diferente e melhor. Jesus Cristo nos deu novos contornos a respeito do amor ao próximo. Olha o que ele diz lá em Mateus 5:43. Porque lá em Levítico,
Lá em Levítico diz assim, ó, não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo, pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui, nesse versículo de Levítico, não tem nenhuma ordem direta para você odiar o seu inimigo. Aí o que os sacerdotes, os anciãos fizeram? Eles pegaram esse versículo de Levítico 19 e olharam para ele e disseram, olha, aqui Deus está dizendo para a gente amar gente do nosso povo. Então isso quer dizer que nós devemos odiar os nossos inimigos. E foi isso que estava acontecendo na época de Jesus. Eles distorceram a palavra de Deus. Aí Jesus vai dizer a eles, lá em Mateus 5, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo, amarás o teu próximo. Isso está lá em Levítico. Ouviste o que foi dito? Olha o que eles têm dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Jesus estava corrigindo o falso ensino. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não está lá em Levítico. Mas agora, ele dá um novo contorno sobre o amor ao próximo. Não só ame gente do seu povo, mas ame também o seu inimigo. Jesus nos manda também amar como ele nos amou. Então são novas realidades do amor. Antes ele só pensava em amar o próximo. Nem se preocupava com o ímpio direito. Por isso que talvez Jonas não queria pregar para os ninivitas, né? Não era gente do seu povo. Então que eles morram, odiava os inimigos. E aqui Jesus agora então ele dá novos contornos a respeito do amor ao próximo. Jesus, ele nos manda amar como ele nos amou. Olha o que diz lá em João 13:34. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Isso já está na Bíblia, mas aí ele fala agora, né? Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então agora ele diz, olha, você quer um amor perfeito? Ame como eu amei vocês, como eu amei a igreja. E aí, o amor de vocês vai ser perfeito. Agora então o crente tem um padrão, um amor sacrificial. Esse foi o amor de Jesus. Ele procurou fazer a vontade do Pai. Agora, o amor não é mais por imposição da lei, mas a nossa disposição é dar a vida uns pelos outros, abrirmos mãos dos nossos próprios interesses em prol dos irmãos. Isso é amor ao próximo. Isso não acontece só na igreja. Vocês irão orar e amar também os seus inimigos. E vocês devem amar como eu amei, de forma sacrificial. Então essa é a marca distintiva do cristão. Amor. Não existe cristão se não houver amor. Cristão que não ama, não é cristão. João 13:35 vai dizer, nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como vou saber então se alguém ama a Deus? Se ele ama de maneira sacrificial. Quando ele mostra a mesma atitude que houve em Jesus. Quando ele não busca os seus próprios interesses. Quando ele procura fazer a vontade de Deus, está lá. A vontade dele é a vontade de Deus. Ele, na hora que vai decidir, mesmo que a vontade dele, né, arda no seu coração, não, eu vou fazer a vontade de Deus. Porque eu amo a Deus e eu tenho que amar o próximo. Os primeiros crentes, quando ali a igreja foi estabelecida no primeiro século, o Império Romano ele enviava espiões para as reuniões cristãs. Então enviava lá, seria a polícia, né, romana. Era enviado espiões nas reuniões dos crentes para ver o que eles estavam fazendo. Por quê? Porque havia boatos. Diziam que eles estavam fazendo canibalismo, eles estão bebendo sangue de outro, lá comendo carne, estão fazendo sacrifício humano. Aí então os romanos preocupados enviavam espiões. E aí quando esses espiões chegavam na reunião, eles viam que não tinha nada a ver. Tanto que há documentos, né, descritos do que esses espiões viram lá. O que eles viam? Eles viam que não tinha ameaça nenhuma. Que eles se juntavam para partir o pão, orar, ceiavam, cantavam louvores e tinha uma unidade tremenda. Eles viam que eles amavam uns aos outros, se reuniam todos os dias. Era prazeroso para eles. Por quê? Porque aqueles irmãos tinham um amor sacrificial. Então eles ficavam impressionados. Por isso, irmãos, que é importante nós preservarmos isso na igreja.
Amarmos uns aos outros. E de que maneira? Sacrificial. Por isso que, às vezes nós falamos para os irmãos, talvez você ainda não tenha o costume, talvez na terça-feira é mais difícil, né? Na terça-feira, como o pastor fala, a gente releva, né? Porque às vezes você saiu do serviço mais tarde, teve que passar no mercado, aí atrasou, e não deu para chegar no horário certo, atrasou um pouco. Mas no domingo, irmãos, nós não podemos chegar atrasado. No domingo a gente tem que chegar, como o pastor sempre fala, né? Você chegou no horário, você já está errado, você já está atrasado, você tem que chegar 5 minutos antes. Mas se a gente chegar 15, 10 minutos, é melhor ainda, porque a gente vai ter tempo de conversar com os irmãos, né? Bater um papo. Às vezes o irmão está querendo desabafar, você pode ser um ombro para ele chorar, para falar com ele. Para nós, termos os vínculos com os irmãos. Ah, mas aí eu vou perder tempo. O amor de Jesus não é assim? Sacrificial. Às vezes eu preciso sacrificar o meu tempo. Às vezes eu preciso sacrificar o meu dinheiro. Poxa, o irmão está precisando de uma ajuda financeira. Eu vou lá, tiro o dinheiro do bolso e ajudo ele. Igual eu vi um rapaz dizendo, né? Um pastor dizendo, que estava lá o irmão, passando dificuldade, precisando do dinheiro para pagar a luz e a água. E aí ele tinha comprado um celular de R$2.500. E aí, ele falou para o irmão, eu estou com esse celular aqui, é muito caro, paguei caro nele, mas eu estou precisando de dinheiro para pagar, senão vai cortar a luz, lá tem criança em casa, estou desempregado e estou correndo atrás. E você não quer comprar o meu celular? Ele vale R$2.000, eu quero vender para você por R$200. Aí o irmão foi, comprou o celular do outro por R$200, ficou todo alegre, contou o testemunho na igreja ainda. Em vez de ajudar o irmão que estava passando necessidade, né, não precisava dar os 200, mas dava lá R$50, irmão, vamos orar, vamos juntar alguém que pode te ajudar. Não, ele foi lá, comprou por R$200, o irmão passando necessidade. Né? Passou o irmão na cara, né? Porque, R$2.500, e ainda conta testemunho, irmãos, comprei um celular, Deus abençoou. Era R$2.500 e comprei por 200, né? Que amor é esse? Né? Que amor é esse? Isso não é um amor bíblico, né? Nós devemos nos preocupar com os irmãos, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Mas como que nós vamos fazer isso se nós não nos preocupamos em relacionar com os irmãos? Ah, mas se eu me relacionar muito com os irmãos da igreja é difícil, porque eu vou ver os problemas deles e ele uma hora vai pisar no meu calo, mas é assim mesmo, irmãos. É aí que a gente perdoa, é a gente que, né, releva às vezes, pede perdão. É aí que a gente põe em prática o nosso cristianismo. Ah, é muito cansativo. Participar das programações da igreja, vir no PG, fica difícil. Ótimo. É assim que é o amor de Cristo. Cheio de sacrifício. Então, às vezes, né, nós devemos nos sacrificar. Se o nosso amor não tem sacrifício, será que é um amor bíblico mesmo? Será que o nosso amor é igual ao amor de Cristo? Porque Jesus falou assim, o amor tem que ser sacrificial. Se o seu amor não sacrifica nada, então talvez não seja o verdadeiro amor, né? Se devo amar como Cristo amou, então eu preciso me importar com o irmão, preciso saber as lutas, ver as dificuldades que ele está passando para ajudá-lo. João fala, verdadeiros discípulos como Cristo amou, um amor sacrificial. João mostra que os gnósticos não tinham esse amor. Então essa é uma marca distintiva, né, do crente verdadeiro. O amor ao próximo. E o mandamento era primordial. Em terceiro, para encerrarmos, verso 8, parte B, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Em terceiro, então, o amor ao próximo é evidenciado pelo nosso modo de vida. O amor ao próximo é evidenciado pelo nosso modo de vida. Então aqui João ele faz um contraste entre luz e trevas. Aqui ele não está dizendo, irmão, não pode trabalhar na madrugada, não, tem que trabalhar de dia, não tem nada a ver. Pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Ele faz então esse contraste. As trevas da mentira, do erro, vão se dissipando, né? Porque a verdadeira luz já brilha. A doutrina bíblica de Cristo, quando chega diante das trevas, as trevas se dissipam. A mentira ensinada pelos gnósticos e pelo diabo, ela vai perdendo força. É isso que João está dizendo. Vocês já receberam
a divina semente, vocês têm o Espírito Santo de Deus, vocês já receberam o verdadeiro evangelho, agora eu estou trazendo ferramentas para vocês não se desviarem da verdade. Voltem para o evangelho puro e simples. E aí, essa nova doutrina, esse novo ensinamento, esses novos mandamentos cairão por terra. As trevas serão dissipadas com o verdadeiro evangelho, com o verdadeiro Jesus, com a verdadeira luz. 1 João, lá no capítulo 3, verso 8, João continua dizendo, né? Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, diante de uma falsa doutrina, de um falso evangelho, quando você prega o verdadeiro evangelho, aquele falso ensino, ele cai por terra. Ou você acha que o falso evangelho é mais poderoso que o verdadeiro evangelho? Se você crê nisso, então você não entende que o evangelho é poder de Deus. Se o evangelho é poder de Deus, quando ele bate de frente com uma seita, contra um falso ensino, contra uma ideologia satânica, o evangelho dissipa as trevas. Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus diz também que somos luz do mundo. Se nós temos a verdade de Cristo, nós devemos anunciar ao mundo. Jesus diz que uma luz não pode ser escondida. Ela deve ser colocada no mais alto para que a luz, ilumine todo lugar. Então nós que temos essa luz dentro de nós, Cristo, nós temos o verdadeiro evangelho, nós não podemos ficar calados. Nós temos que pregar o evangelho, falar de Cristo lá no nosso trabalho, falar de Cristo lá na feira, no mercado, na reunião de família. É como se você descobrisse o remédio, da cura do câncer. Aí você descobriu, você tomou, foi curado. Aí agora, em vez de você pegar esse remédio e falar para todo mundo, dar a receita para todo mundo, você pega o remédio, esconde numa gaveta, tranca, e joga a chave fora. Se nós recebemos essa luz, o remédio para o nosso pecado, nós também devemos anunciar ao mundo. Portanto, como seremos luz do mundo? Tendo um modo de vida cristão. Lá em 1 Pedro 2 vai dizer: amado, exorto-vos como os peregrinos estrangeiros, a vos absterdes dos desejos carnais, que combatem contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observar as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, amar ao próximo, ser a luz que já brilha e dissipa a mentira e as trevas, é um modo de vida. Quando você vive assim, amando ao próximo, pregando o evangelho, isso mostra que você ama o próximo. Agora, se você não prega o evangelho, será que você ama o próximo? Eu já conheço o evangelho, já está bom, eu e minha família. Mas Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não é só para a nossa família. Temos que pregar para todos. Os falsos mestres não amavam o próximo. Eles desprezavam os seus irmãos. Por isso que a doutrina deles é de trevas. Eles não estavam na luz. E esse era um teste para aqueles irmãos. Olhem os frutos daqueles homens. Eles não amam o próximo. Eles estão preocupados só com si só. Nós somos refletores da glória de Deus. Nós não temos luz própria. Nós refletimos Cristo para o mundo. Pergunta: será que o meu testemunho tem dissipado a mentira, a falsa doutrina? Será que eu tenho refletido Cristo a outras pessoas? Minha luz tem dissipado as trevas? Tem ou não? Não é uma opção para o cristão, é mandamento. Eis que vos dou um mandamento. Mandamento é ordem. Então, se nós não temos pregado o evangelho, nós não temos sido luz lá na nossa casa, na nossa família, sido luz no nosso bairro, nessa cidade, nós não estamos obedecendo a Deus. Isso é sério. E o que aconteceu com Jesus? Jesus deu exemplo para nós. João 3,19. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras sejam expostas. Então o amor ao próximo não é o amor que nós vemos aí hoje, que é pregado em muitos lugares, que se confunde com tolerância, que suporta
todo tipo de erro, passa a mão no pecado. Não, o amor bíblico, ele não suporta o erro. Ele não suporta a mentira. Isso é um conceito mundano de amor, né? O amor bíblico não é o amor de Hollywood, né? Que é só flores, né? O amor verdadeiro, ele é sacrificial, como o de Jesus Cristo. Hoje as pessoas usam 1 Coríntios 13 para dizer que o amor tudo suporta. Não, isso não é o amor bíblico. O amor bíblico, muitas vezes, vai incomodar as trevas. Porque foi o amor de Jesus que incomodou aqueles que estavam nas trevas, aqueles que viviam no erro. E Jesus, então, é o nosso exemplo. Quando ele esteve aqui demonstrando o seu amor ao próximo, ele recebeu o ódio das pessoas. Ele recebeu ódio sobre si. Porque sua luz, seu amor ao próximo, revelou as más obras dos homens. E os homens que são das trevas não gostam da luz. Por isso, o amor ao próximo traz ódio, né? Mais um paradoxo. Você dá o amor e recebe o ódio das pessoas, né? Mas o importa é agradar a Deus, né? Importa mais é agradar a Deus que aos homens. Se possível, tem de paz com todos os homens. Se possível. Às vezes não iremos conseguir. Mas a luz é a solução de quem está nas trevas. É o remédio. É Jesus Cristo. Pode custar caro. Às vezes aos amigos, trabalho, família. Jesus mesmo disse que numa casa haveria divisão. E João fala, o amor ao próximo não é opcional. Diferente do amor aí fora, né? É mandamento. E eu pergunto para você, você está disposto a viver esse amor? O amor de Cristo? Sacrificial? Né? Que a sua resposta possa ser sim, com todo o seu ser. Né? Vamos colocar de pé? Vamos orar a Deus. Vamos pedir para que Cristo nos capacite a amar o próximo. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos de Cristo em nós. Ah, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, mas eu não tenho amor. Uma das características, né, dos atributos de Deus, não é nem atributo, Deus é amor. Se nós não amamos o próximo, nós não estamos obedecendo a Cristo. Né? Jesus vai dizer, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E o mandamento que ele nos dá nessa noite. Né? Ame ao próximo. Você tem amado a Cristo? Você tem amado o nosso Senhor? Ore ao Senhor.